Olá, sejam todos bem-vindos. Somos da turminha do Rede Bem Crescer. Semanalmente, iremos trazer vários assuntos que irão ajudar muitas pessoas. Venham fazer parte desta rede do bem. E o tema de hoje do nosso vídeo cartilha é a alimentação familiar. Vocês sabiam que a alimentação familiar saudável é a chave para a saúde, qualidade de vida e bem-estar? Como devemos aplicar as regras de uma boa nutrição em seu dia a dia? Bem, precisamos criar hábitos simples na rotina, proporcionando mais equilíbrio para a sua família. Veja as dicas que preparamos para você. Então vamos ao menu Bem Crescer. O que é um cardápio? Cardápio é uma refeição composta por entrada, prato principal, guarnição, acompanhamento e sobremesa. A entrada inclui saladas cruas ou cozidas e quanto mais coloridas, melhor. Procure escolher alimentos de época para que a variedade seja maior e preço melhor. Tempere com ervas e limão. Evite adicionar sal e molhos prontos. O prato principal é fonte de proteína da refeição. Inclui carnes, peixes, aves e ovos, evitando assim frituras, e retire pele de ave e couro de peixe antes de prepará-lo. A guarnição acompanha o prato principal para equilibrar o sabor e a textura da refeição. Em geral, é um vegetal cozido, refogado ou uma massa. O acompanhamento é a preparação responsável pelo maior fornecimento de energia da refeição e consiste geralmente no arroz e feijão. O feijão pode ser substituído por outras leguminosas, como lentilha, grão de bico, soja e ervilha. Sobremesa. Prefira frutas como sobremesa. Elas são fontes de vitaminas, minerais, fibras e água. No caso de doces, dê preferências para compotas de frutas, mas tudo com moderação. Cuidado com o excesso de gordura na refeição. Evite preparações fritas, pois possuem muitas calorias e podem causar doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade, diabetes, hipertensão arterial e doenças do coração. Dê preferência aos assados, grelhados e cozidos. Prefira hortaliças e frutas da época. São mais fáceis de encontrar, têm preço mais acessível e permite mais variedade para seu cardápio. Cuidado com o excesso de alimentos ricos em carboidratos, como arroz e batata. Faça uma lista. Coloque somente os alimentos necessários. Desta forma, a economia de tempo e evita comprar alimentos que já tem em casa e que não são saudáveis. Mas atenção! Quantidade. Ingerir alimentos em quantidade suficiente para a sua saúde, considerando a fase de vida do indivíduo. A qualidade. Os alimentos devem fornecer nutrientes como as proteínas, carboidratos, lipídios, minerais, vitaminas e fibras. Harmonia. As proporções de nutrientes dos alimentos garantem as necessidades nutricionais de cada indivíduo. É importante um prato colorido. No mínimo, são 5 cores. Adequação. É importante não seguir dietas da moda, pois elas podem não atender de forma adequada às necessidades nutricionais do organismo. Dê preferência ao local limpo. Observe quem esteja manipulando os alimentos. Não faça compras com fome. Evite passar pelas gôndolas de guloseimas. Inicie as compras pelos alimentos que ficam em temperatura ambiente. Depois os congelados e, por último, os refrigerados. Assim, a temperatura dos refrigerados é mantida. Não compre produtos com sinais de alteração, como ovos trincados, alimentos mofados,
com cores estranhas, latas amassadas com vazamento ou estufadas, conservas em vidros com líquidos turvo, espumoso ou com vazamento, produtos embalados a vácuo cuja embalagem não esteja aderida ao produto. Carne, peixes, leites e derivados devem estar conservados sob refrigeração adequada. Compre esses alimentos por último e leve-os rapidamente para casa. Confira os rótulos dos produtos, observe o prazo de validade. Os alimentos de origem animal, como carnes, leites e derivados, devem possuir o selo de inspeção do Ministério da Agricultura. Após as compras, vá direto para casa. Não deixe os alimentos dentro de veículos ou expostos ao sol. Se os alimentos forem entregues em domicílio, leve consigo os alimentos refrigerados e congelados. Se receber toda a compra em casa, observe se os alimentos estão refrigerados e congelados adequadamente. Caso não, devolva-os ao estabelecimento. Ao chegar em casa, guarde primeiro os alimentos refrigerados, depois os congelados e em seguida os de temperatura ambiente. Os produtos de limpeza devem ser guardados separados dos alimentos. Todos os alimentos devem ser armazenados em recipientes limpos e mantidos tampados. Essas informações foram retiradas do site do Senai de 2007. Cuidados ao levar alimentos para o trabalho. Para levar os alimentos preparados em casa para o trabalho, alguns cuidados precisam ser tomados. Para transportar os alimentos, utilize recipientes térmicos que ajudam a manter a temperatura adequada. Deixe a refeição armazenada na geladeira abaixo de 5 graus. No momento que você desejar se alimentar, aqueça o alimento a uma temperatura acima de 60 graus. Cuidado com as preparações que contêm alimentos ricos em enxofre, como feijão e ovo, e as que contêm leite e derivados, pois são altamente perecíveis, perdem facilmente. Albergue. Informações retiradas do site. Como montar a lancheira das crianças? O lanche é uma refeição importante que contribui para o seu crescimento e desenvolvimento. Lembre-se de higienizar os alimentos e a lancheira diariamente. Monte um lanche balanceado, uma fonte de carboidrato como pão, biscoito, bolo, uma fonte de proteína, leite, iogurte e queijo, e uma fruta ou um suco natural. Transporte em lancheira térmica com gelo reciclável. Dê preferência a frutas inteiras, pois quando picadas se deterioram com facilidade. Evite os alimentos ricos em açúcar, sal e gordura, como doces e guloseimas, bolachas recheadas, refrigerantes, sucos de saquinho, frituras e salgadinhos de pacote. Alimentos como leite e derivados perdem facilmente. Lembre-se de colocar uma garrafinha de água na lancheira. As crianças precisam se hidratar. Informações retiradas do Ministério da Saúde. Cuidados ao comer fora de casa. Escolha um estabelecimento limpo, sem cheiros estranhos, insetos e animais. Os funcionários devem estar com uniformes limpos, cabelos protegidos com toucas e unhas cortadas. Em restaurantes que oferecem autosserviço, observe se os alimentos à base de queijo, os embutidos como salame, salsicha, presunto e os vegetais estão mantidos sob refrigeração. E se as preparações quentes estão em balcões capazes de manter a temperatura acima de 60 graus. Prefira alimentos que estejam muito quentes ou muito frios. Não tossir, conversar ou espirrar em cima dos alimentos que estão expostos para consumo. Cuidado ao ingerir carnes mal passadas, molhos à base de maionese, saladas cruas e ovos. Se for consumi-los, escolha lugares que possuem padrões de higiene e segurança adequados. Como organizar a geladeira? Primeiro passo: é importante manter a geladeira limpa.
Para isso, retire da tomada e deixe descongelar. Retire as partes removíveis e lave-as com cuidado. Manter o ambiente cozinha limpo. Lavar bem os eletrodomésticos, equipamentos e utensílios. Deixar a esponja de lavar louças sempre limpa. Se apresentar alteração ou odores, troque-a. Não utilizá-la na lavagem das frutas e verduras. O segundo passo, vamos organizar? Prateleiras superiores, alimentos prontos para o consumo. Prateleiras do meio, alimentos semi-prontos ou pré-preparados. Prateleiras inferiores, alimentos crus separados por tipo de produtos. Ao comprar alimentos que necessitam de refrigeração, armazenar o mais rápido possível. Os alimentos prontos para o consumo ou pré-preparados devem ser cobertos com plástico transparente. Realize uma pré-lavagem das frutas, verduras e legumes, retirando os resíduos visíveis e as partes estragadas. Os alimentos enlatados abertos devem ser transferidos para os recipientes limpos, tampados e identificados para serem armazenados sob refrigeração. Informações retiradas do SESC. Algumas dicas devem ser seguidas para manter os alimentos com uma qualidade melhor. Ao comprar alimentos que necessitam de refrigeração, armazenar o mais rápido possível. Os alimentos prontos para o consumo ou pré-preparados devem ser cobertos com plástico transparente. Realize uma pré-lavagem de frutas, verduras e legumes, retirando os resíduos visíveis e as partes estragadas. Os alimentos enlatados abertos devem ser transferidos para recipientes limpos, tampados e identificados para serem armazenados sob refrigeração. Essa informação foi retirada do SESC de 2003. Cuidados com os alimentos. Resumindo, os alimentos também precisam de atenção, por isso lembre-se de higienizar bem as frutas e os vegetais. Primeiro, lavar os alimentos em água corrente. Segundo, em um recipiente, acrescentar 1 litro de água para 1 colher de sopa de água sanitária. Terceiro passo, imergir as frutas e vegetais por 10 a 15 minutos. Quarto, enxaguar em água corrente. Além disso, não consumir alimentos que apresentam cheiro ruim, cor diferente, textura normal ou mofo. Para evitar contaminação cruzada, não misturar os objetos e utensílios para manipular alimentos crus e cozidos sem antes terem sido bem higienizados. Senai. Como é bom adotar uma alimentação familiar, saudável. Basta trocar maus hábitos por mais saudáveis. E não dá trabalho, é só uma mudança de ponto de vista. E é isso, pessoal. Até a próxima semana!